Vamos continuar a nossa lista de exercícios. Na primeira parte do vídeo nós resolvemos esses 6 primeiros exercícios aí. Agora, dando sequência, a questão 7 e a questão 8, ela apresenta aqui alguns gráficos e pede para a gente analisar quais são função e quais não são uma função. Então, para entender isso, a gente tem que entender que para ser uma função, cada domínio só pode ter uma única imagem, né? Um domínio, se ele tiver 2 imagens, isso não representa uma função. Então, com isso, a gente pode entender aqui, que tanto 7A quanto 8A e 8B, todos esses 3 gráficos não representam a função. Por quê? Porque o domínio, nesses exemplos, alguns domínios têm 2 imagens. Vou dar um exemplo aqui, vou aproximar. Se eu escolher esse domínio aqui aleatório, eu não sei quanto que vale esse valor de x, mas para esse respectivo valor de x, eu vou ter um determinado y e, ao mesmo tempo, um outro valor de y. Então, eu não posso ter, para um cálculo, quando eu substituir o x, né, eu ter 2 respostas de y. Ao contrário, eu posso ter. Uma imagem está associada a 2 valores de x, que é o caso B, que esse é uma função. Por quê? Qualquer valor de x que eu escolha aqui, x1, x2, x3, x4, todos, quando eu subir aqui, cada um vai ter uma única resposta de uma imagem. Esse vai ter esse respectivo valor aqui, esse outro vai ter um único y. Esse aqui já vai explicar o que eu estou querendo dizer agora, que a imagem do x3 é a mesma do x1. Os dois é o mesmo. Então, uma mesma imagem pode ter 2 domínios, mas ao contrário não pode. Que é um exemplo, né, de uma equação de segundo grau. É bem simples, uma função de segundo grau. Normalmente, por ser uma parábola, né, nesse sentido, acontece muito. Do mesmo valor de y aqui, vamos supor 3 de y, eu ter 2 valores de x. Isso é comum, isso é uma função. Só não pode ao contrário. Essa parábola está no sentido desse exemplo 7A. Isso não pode acontecer. Certo? Então, de todos esses desenhos que a gente tem aqui, o único que é considerado função é o B. Os demais todos têm esse problema de que o mesmo domínio tem 1, 2, 3 imagens. Isso não pode acontecer. Aqui é a mesma coisa. Um domínio ter 2 imagens. Então, não é função, não é função, não é função. Agora, a questão 9 fala o seguinte, né? Considerando a função y é igual a raiz de 1 sobre x menos 1, aí ele faz algumas perguntas para a gente poder verificar, né? Primeiro, x pode ser negativo? Será que pode? Vamos tentar pensar. Se o x for um número negativo, quando eu dividir 1 por esse valor x, sendo negativo, 1 dividido por qualquer valor negativo, ou seja, mais 1 dividido por qualquer valor negativo, vai me dar menos alguma coisa. Não sei quanto. 1 sobre um número muito pequenininho vai ser um número gigante aqui. E o 1 dividido por um número bem grande vai dar um número bem pequenininho, né? Só porque, independente de ser um número gigante ou um número pequenininho, sempre vai ser negativo. Porque eu vou dividir mais 1 por menos alguma coisa. Então, se esse número for sempre negativo, então qualquer número que seja, né? Deixa eu trocar a letra, que senão vai confundir. Menos z menos 1 dentro da raiz, vai sempre ser negativo aqui dentro.
Esse número sempre será negativo, porque eu já tenho um valor negativo, independente se ele é grande ou pequeno, ele é negativo. Menos 1, então eu vou ter um valor continuando negativo. E raiz de número negativo não existe. Logo, é falsa essa primeira afirmação. X pode ser negativo? Não pode de forma nenhuma ser negativo, senão daria erro. Segunda pergunta, x pode ser igual a zero? Aqui o que a gente tem? 1 sobre x. Então, 1 sobre 0 não existe. Então, também é falso. X também não pode ser 0. Outra pergunta, x pode ser maior que 1? Vamos pensar se o x pode ser maior que 1? Para o x ser maior que 1, a gente tem lá desde 1,00001 até um número gigantesco, né? Vamos imaginar, se eu pego 1 dividido por qualquer número que seja maior que 1, menos 1 dentro da raiz, o que vai acontecer? Se eu divido o número por um número que é maior do que ele, independente se é só um pouquinho maior ou se é muito maior, sempre vai dar o quê? Ó? Se eu dividir 2 por um número que é maior que ele, se eu dividir 10 por um número que é maior que ele, se eu dividir 100 por um número que é maior que ele, sempre vai me dar o quê? Um número fracionário, um número menor que 1. Ó. Isso aqui nem sei quanto vai dar. 10 por 11. Mas vai dar 0, alguma coisa. Certo? Então, todos esses valores sempre são menor que 1 quando eu divido 1 por um número maior. Certo? Então, se essa parcela aqui sempre vai ser menor que 1, vai sempre ser um número fracionário, eu vou ter raiz de um número menor que 1 menos 1. Então, se eu tenho só 0,5, 0,8, 0,9, 0,2, o que seja, ao subtrair de 1, o sinal não vai conservar do maior número, e o maior número não vai ser sempre esse. Então, vai acabar dando raiz de menos alguma coisa. Sempre vai dar. Porque se eu tenho só 0,5 menos 1, fica menos 0,5. 0,8 menos 1, menos 0,2. 0,9 menos 1, menos 0,1. 0,2 menos 1, menos 0,8. Então, sempre vai dar menos alguma coisa. Então, vai dar menos z. E existe raiz de número negativo? Não existe. Então, também é falso. Não tem como o x ser maior do que 1. Aí, por final, ele pergunta, qual então é o domínio? A gente já conseguiu fazer uma grande análise. Esse exercício é bem ilustrativo de como você determina o domínio, que foi exatamente as 6 primeiras questões que a gente fez no vídeo anterior. Porque você já começa a se questionar algumas situações e aí acaba que já vai te favorecer a definir o domínio. Por quê? Eu sei que o domínio, até agora, já me deu algumas informações. O x tem que ser maior que 0, né? X tem que ser maior que 0. Por quê? Aqui falou que o x não pode ser 0, foi falso. O x não pode ser negativo, então ele tem que ser positivo e maior que 0. Só que eu também cheguei à conclusão que o x não pode também ser maior que 1. Então, x tem que ser menor do que 1. Né? Só que ele pode, será que ele pode ser igual a 1? Esse eu não testei ainda, porque aqui perguntou só se eu posso ter um número maior do que 1, e maior que 1 não pode. Vamos testar se o 1 pode? Ó, 1 dividido por 1, menos 1 dentro da raiz. 1 dividido por 1 dá 1, 1 menos 1 dá 0, raiz de 0 existe. Então, o próprio 1 pode, ó. O próprio 1 pode. Então, ao verificar pelos anteriores que o meu x tem que ser positivo, não pode ser negativo, não pode ser 0, e não pode ser maior que 1, então eu acabei de concluir que o meu x pode variar entre 0, sem contar ele mesmo, por isso parêntese, até o 1, onde eu posso contar com ele, então, um colchete. Esse é o nosso domínio, x estando entre 0 e 1. Então, qualquer valor entre 0 e 1 funciona. Vamos testar um número aleatório, vamos testar 0,5. 1 dividido por 0,5 menos 1 dentro da raiz. 1 dividido por 0,5 dá 2. 2 menos 1 dá 1. Raiz de 1 dá 1. Existe. Então, a gente percebe que tudo ok. O nosso domínio é válido. Vamos tentar seguir esse mesmo raciocínio no próximo exercício. Ó.
Considere a função y é igual a raiz de 2 menos raiz de x. Aí pergunta, x pode ser negativo? Se a minha equação é 2 menos raiz de x, tudo dentro da raiz, se o x for um número negativo qualquer número negativo, menos 1, menos 10, menos 2, alguma coisa do tipo, essa parte vai ter um problema, não existe raiz de número negativo, então falso, x não pode ser negativo, certo? Agora ele pergunta, raiz de x pode ser maior que 2? Raiz de x pode ser maior do que 2? Então, vamos lá. Y é igual a 2 menos raiz de x. Ele está falando, será que a raiz de x pode ser maior que 2? Vamos fazer o seguinte, vamos substituir aqui a raiz de x por um número que seja maior que 2. Então, vou colocar aqui qualquer número que seja maior que 2. 3, 4, 5 e assim por diante, números com vírgula. Fazendo isso, eu vou ter o quê? 2 menos qualquer número que seja maior que 2 vai gerar um resultado positivo ou negativo dentro da raiz. Se eu pego 2 menos um número que é maior que 2, qual que seria a nossa resposta? Sempre um número negativo. Sempre negativo, porque eu tenho um número maior do que 2 aqui do lado negativo. Então, eu vou ter menos alguma coisa aqui, menos w. Existe raiz de menos w? Existe raiz de número negativo? Não existe. Então, eu também concluo que é falso isso aqui. É falso. Certo? Então, chegando a essas duas conclusões, ele me pede qual o domínio, então? Ficou simples, O domínio é o seguinte, o x não pode ser negativo, então o x tem que ser maior que 0. Né? Não pode ser negativo. Aí eu posso só testar agora se o 0 pode. Se no lugar do raiz de x eu coloco raiz de 0, dá 0. 2 menos 0 dá 2. Raiz de 2 existe, dá 1,41. Então o próprio 0 vale. O 0 não vai dar erro, não. E a outra pergunta falou assim, raiz de x pode ser maior do que 2? E falou que não pode. Então, raiz de x tem que ser menor do que 2. Raiz de x tem que ser menor do que 2. E se ele for o próprio 2, será que aceita? No lugar do raiz de x, eu troco por 2, vai ficar 2 menos 2, 0. Raiz de 0 é 0. Então, o próprio 2 também é aceito. Então, raiz de x, sendo menor ou igual a 2, pode ser feito o nosso cálculo. Então, se eu elevo ao quadrado os dois lados, que conclusão que eu vou chegar? Que x, vou cortar a raiz com 2, tem que ser menor do que 4, menor ou igual a 4. Então, eu concluo que o x sendo menor ou igual a 4 e ao mesmo tempo maior ou igual a 0, vão ser os domínios da minha função. Então, a minha função tem como domínio um cochete 0, um cochete 4. Vamos testar? Se eu jogo 0 no lugar do x, que eu já tinha feito, raiz de 0 deu 0, vai dar raiz de 2, que dá 1,4142. Então, ok, existe. E se eu jogar 4 no lugar do x? Se eu jogo aqui 4 no lugar do x, vai dar raiz de 2 menos, raiz de 4 é 2 de novo. 2 menos 2 dá 0, raiz de 0 é 0. Então, deu certo para qualquer valor, estando dentro desse intervalo de 0 até 4. Ok? Que, como eu disse, é a mesma coisa das primeiras questões que a gente fez, só que lá você tinha que pensar em todo esse processo. Aqui foi 2 exercícios, o 9 e o 10, que te induziram no como você deve pensar para chegar no domínio. Primeiro, você se questiona algumas coisas. O x pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser maior que um determinado valor. E a partir daí você vai afunilando o seu domínio até realmente chegar no domínio correto da função. Agora, essas questões aqui são mais voltadas para a prática de funções, onde a gente vai criar uma função, normalmente uma função que até já existe em algumas situações, para calcular um determinado dado, um determinado ponto. Então, vamos na questão 11 para entender o que seria isso. Expresse a área e o perímetro de um triângulo equilátero em função do comprimento x do lado do triângulo.
Então, vamos tentar entender. Primeiro, o que é um triângulo equilátero, né? Um triângulo equilátero é o que tem os 3 lados iguais. Então, eu tenho lado, lado e lado. 3 lados exatamente iguais. E aqui, a segunda coisa é descobrir quem vai ser a função, né? Ou seja, eu quero calcular a área e quero calcular perímetro. Essas são minhas imagens, é o que eu quero calcular, né? E elas dependem de quem? Depende da variável, né? Independente, depende do meu domínio, depende do lado do triângulo, ou seja, quem é o meu x? É o lado do triângulo. Então, é em função do comprimento x do lado do triângulo. Então, os 3 lados são x, x e x. Deixa eu colocar do lado de fora que tá mais fácil a gente entender. Então, esses são os nossos comprimentos, né, de cada lado do triângulo, e é em função desse x que a gente vai encontrar a área e o perímetro. A área e o perímetro. Certo? Vou deixar o P como perímetro. A gente sabe que o perímetro normalmente é chamado de 2P, né? Mas deixa o P aí como perímetro. Como que eu vou calcular isso? Vamos ter que assimilar alguns conceitos básicos, né? Como, por exemplo, como calcula-se a área de um triângulo? A área de um triângulo ele é calculada de que forma? Ele é base vezes a altura dividido por 2. Isso é a área de um triângulo. E o que é um perímetro? É a soma de todos os lados, não é? Então, vou até começar pelo perímetro, que obviamente é o mais fácil, né? Então, a função perímetro, vou até colocar assim, P em função de x, para calcular o perímetro de um triângulo em relação à lateral desse triângulo, ao lado desse triângulo, é simples. É só somar os 3 lados. Então, são 3 vezes x. Eu tenho 1x mais 1x mais um terceiro x, eu tenho 3x. Então, essa seria a fórmula que calcularia o perímetro de qualquer triângulo equilátero. Então, se eu falar para vocês, eu tenho um triângulo equilátero de lado 5. Qual o perímetro? 15, que é 5 vezes 3. Ah, não, mas eu tenho um triângulo equilátero agora de lado 2. Então, eu tenho 6 de perímetro. 2 mais 2 mais 2, certo? Então, nossa função de perímetro está ok. E a função da área? A área é base vezes altura. A altura, ela está aqui, deixa eu desenhar. A altura, quando a gente vai fazer um cálculo, ela sempre está na vertical, né? Então, ela é perpendicular à base, essa é a nossa altura. Então, ou seja, se eu for fazer uma função referente à área em função de x, né? Eu vou ter a base, quem que é a minha base aqui? Ó? A minha base é o próprio x, vezes o h, que é a minha altura, dividido por 2. Aí vem a pergunta. Para você ter uma função, né? Essa função vai ser de uma variável só, então eu tenho que ter a variável x. Se o h for um dado constante, ok, mas se ele for um dado variável, ele não pode fazer parte da minha função, eu tenho que transformar ela na variável x. E o h é variável. Para pensar comigo. Se eu tenho um triângulo equilátero de lado 2 e um triângulo equilátero de lado 4, essa altura e essa altura são iguais? É constante? Não é. A altura desse triângulo 4, 4, 4, ela é maior que desse triângulo 2, 2, 2. Né? Então, a altura ela varia de acordo com o tamanho do triângulo. Então, é um dado variável e eu consigo associar ele ao x. Agora, eu vou usar a trigonometria. Se eu pego e analiso só esse triângulo retângulo aqui que eu peguei, ó, que é a metade do triângulo equilátero. Vou redesenhar ele aqui, ó. Tem um ângulo de 90 graus aqui embaixo. E aí, o que eu tenho? Eu tenho a altura h aqui, na lateral eu tenho x. E o que sobrou nesse pedacinho que é a metade aqui do triângulo? Sobrou a metade de x, né? Vou colocar x assim que peça um mais. X aí. Então, com isso, eu tenho agora um triângulo retângulo. Como é que funciona um triângulo retângulo? A hipotenusa
não vou nem colocar o h, senão vai confundir ali. A hipotenusa, que é o nosso x aqui, ó, ao quadrado, ela é igual um cateto ao quadrado, no caso a altura, mais o outro cateto ao quadrado, x sobre 2 ao quadrado. Vamos resolver isso? Deixa eu só me organizar aqui para caber tudo aqui. Então tá ali, ó. Vamos resolver essa continha? X ao quadrado é igual a h ao quadrado mais x ao quadrado sobre 4. Porque tanto x é elevado ao quadrado, quanto 2 é elevado ao quadrado. Se eu passar o x para lá, vai ter assim, ó, x ao quadrado menos x ao quadrado sobre 4 é igual a h. Para eu tirar o mínimo aqui, ó, o mínimo vai ser o 4, né? Então, no final, eu vou ter aqui h ao quadrado vai ser igual a 4 sobre 4 menos 1 sobre 4. Então, 4 menos 1, 3x ao quadrado sobre 4. Aí, esse ao quadrado aqui, ó, eu posso tirar e passar como raiz. Aí, o que eu vou ter? X ao quadrado eu posso tirar da raiz. Raiz de x quadrado é o próprio x, né? Eu corto 2 com a raiz. E depois vai ficar raiz de 3, que não vai dar um número inteiro, então deixa dentro da raiz. E raiz de 4 dá 2. Então, esse é o valor da altura. Posso voltar aqui nessa forma anterior e fazer assim, ó. A em função de x é igual a x vezes. No lugar da altura, eu coloco quanto que valeu, ó. Isso aqui é a minha altura, dividido pelo 2 aqui da fórmula que tinha antes. Resolvendo essa expressão aí, o que eu vou chegar no meu cálculo final? X vezes x vai ser x quadrado. Raiz de 3 vai ficar aqui. Dividido por... Eu tenho dividido por 2, depois divido por 2 de novo, então dividido por 4. Logo, essa será a nossa resposta final. A resposta de uma função para calcular a área em relação ao valor x é raiz de 3x quadrado sobre 4 e o perímetro vai ser 3x. Então, esses são os nossos resultados. Vamos tentar refazer isso nessa próxima pergunta, que é o mesmo raciocínio. Expresse o comprimento do lado de um quadrado em função do comprimento d da diagonal de um quadrado. Depois expresse a área do quadrado em função do comprimento da diagonal. Beleza. Deixa eu circular tudo aquilo que é importante aqui, ó. Ele quer que expresse o comprimento do lado de um quadrado em função da diagonal. Então, agora a diagonal, que é o nosso x. E eu quero o comprimento, o comprimento de cada lado do meu quadrado é o meu y, né? É a minha imagem. Eu quero calcular o comprimento em função de x, em função de uma diagonal. Então, sempre associa isso. É em função da diagonal. Então, a diagonal é o meu x, né? Agora, o que eu tenho que fazer? Primeiro, entender a parte geométrica do negócio, né? Eu tenho um quadrado. Um quadrado, ele tem todos os lados iguais, ok? E ele tem uma diagonal. Essa diagonal, ela no nosso caso é o nosso x. A diagonal é o nosso x, certo? Então, tudo vai ser em função da diagonal. Eu quero calcular o lado em função da diagonal, ou seja, se eu pegar isso aqui, ó, pegar um quadrado desse e falar que a diagonal é de 10, falar, eu tenho um quadrado diagonal 10, quanto seria os lados desse quadrado para que dê uma diagonal 10? Esse é o segredo, né? Então, eu quero saber, L é igual a alguma coisa vezes a diagonal. Aí eu consigo assimilar e encontrar o resultado final. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou fazer essa associação entre elas já. Ó. Que jeito que eu faço associação? Com a parte, de novo, de triângulo retângulo. Se eu pego só esse ladinho aqui, ó, o que vai acontecer? Ele é um triângulo retângulo, onde minha hipotenusa é o x, x ao quadrado, a hipotenusa é igual a cada lado, cada cateto ao quadrado.
L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, x ao quadrado deu 2L ao quadrado. Como eu não quero isolar o x e sim o y, né? A gente isola a função e a função é o L. Então, eu vou até inverter aqui, ó. 2L ao quadrado igual a x ao quadrado. Só invertir os lados para ficar mais fácil vocês entenderem. Vou passar o 2 dividindo. E depois o quadrado eu jogo como raiz de todo mundo. Então, o L vai ser raiz de x quadrado é x, dividido por raiz de 2. Essa não é a melhor forma que a gente apresenta um dado, com raiz na parte do denominador. Então, normalmente, a parte matemática costuma indicar fazer o quê? Você multiplicar pelo raiz de 2 sobre raiz de 2, para que você consiga passar o raiz de 2 para o lado de cima. E embaixo fica raiz de 2 vezes raiz de 2, fica 2, né? Porque raiz de 2 é raiz de 2, a raiz de 2 ao quadrado. Posso cortar o 2 com a raiz. Ou, no mínimo, raiz de 4 é o próprio 2, né? Então, aqui, a gente encontrou a função. A função é L em função de x é igual a raiz de 2 sobre 2x. Essa é a nossa resposta da primeira pergunta. Deixa eu só diminuir isso aqui tudo para sobrar espaço para nosso próximo cálculo. Pronto. Agora ele me pediu o quê? Expressar a área do quadrado também em função da diagonal. Também em função da diagonal. Então, como que eu posso fazer esse segundo passo? Né? Como que eu faço o segundo passo? Eu tenho que a área de um quadrado não é multiplicar lado vezes lado, ou seja, a área de um quadrado é L ao quadrado. Essa seria a fórmula, só que a fórmula não é para ficar em função do lado, é para ficar em função da diagonal, não é? Eu posso fazer uma substituição. Ó, lembra que até aqui a gente tinha chegado a uma simples conclusão de que 2L ao quadrado é igual a x ao quadrado. Como eu tenho L ao quadrado aqui, ó, eu quero substituir ele por algo que esteja em função de x. Então, só vou isolar essa continha nossa aqui, ó. L ao quadrado é igual a x ao quadrado dividido por 2. Não é isso? L ao quadrado é igual a x ao quadrado dividido por 2. Então, vou trocar o L ao quadrado por isso aqui, ó. Então, nesse caso, eu vou ter que A é igual a x ao quadrado sobre 2. Certo? E pronto. Temos nossa função. Porque eu quero um resultado da área em função de x, que é em função da diagonal. Ela é igual a diagonal ao quadrado dividido por 2. Vamos fazer um teste numérico? Se eu tenho aqui ó, um quadrado que tem 4 por 4, quanto daria a diagonal se eu fosse fazer análise com a parte trigonométrica e geométrica, né? A diagonal seria o quê? Aquilo que a gente sabe, a diagonal ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado seria 16 mais 16. A diagonal ao quadrado seria 32, seria a raiz de 32. Raiz de 32. Certo? Esse seria a nossa diagonal. Dá para a gente simplificar esse 32? Se eu fizer aqui uma fatoração do 32, 16, 8, 4, 2, 1. Seria o quê? 2 elevado à quinta, né? Ou, no mínimo, 2 vezes 2 elevado à quarta. Dá na mesma, né? 2 vezes 2 elevado à quarta. Então, a gente já tem aqui uma simplificação do nosso resultado. O D seria raiz... Deixa eu dar uma organizada nisso aqui, senão não vai dar, não. O espaço está pequeno. Essa foi a nossa resposta final. Então, aqui, ó,
32 seria 2 a quarta vezes 2. Por que eu fiz isso? Para a gente poder cortar o 4 em 2, sair para fora 4 raiz de 2. Né? Então, simplificando, raiz de 32 é a mesma coisa de 4 raiz de 2. Mesma coisinha. Agora, o que a gente vai fazer? Se eu preciso calcular, né, a área desse quadrado, não é só pegar 4 vezes 4? A área desse quadrado não é de 16 metros quadrados? Vamos ver se as nossas fórmulas cumprem um papel? Se eu quero calcular a área em função de x, sendo que x é a diagonal, ou seja, em função de 4 raiz de 2. É só pegar 4 raiz de 2 ao quadrado dividido por 2 da fórmula. 4 ao quadrado, 16. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Dividido por 2, corta, corta. A área é 16 metros quadrados. Então, nossa fórmula funciona. Do mesmo jeito que a fórmula aqui, essa fórmula para encontrar a lateral também funciona. A lateral a gente sabe que vale 4. Vamos ver se dá 4 mesmo? Se eu quero calcular o L, quando a diagonal é 4 raiz de 2, eu vou ter raiz de 2 sobre 2 vezes x. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2 inteiro. 2 vai cortar com esse 2 e vai sobrar 4. 4 é a largura, a lateral de um quadrado, que é exatamente o que aconteceu. A lateral desse quadrado é 4. Então, nossas duas fórmulas, elas conseguem calcular exatamente o que se está pedindo no exercício. Continuando, tem mais um exercício aqui, no mesmo padrão, só que um pouco mais complicadinho, que agora é referente a um cubo, né? Então, expressa o comprimento da aresta de um cubo em função do comprimento da diagonal D. Depois expressa a área e o volume do cubo. Então, vamos devagarzinho. Eu tenho um cubo aqui. Um cubo, né? Se fosse um dado. E onde está a diagonal do cubo? É pegar dessa aresta aqui até aquela aresta que está inversa lá. Então, isso aqui tudo é diagonal do meu cubo. Então, eu quero calcular volume, área, lateral, tudo em função dessa diagonal. Então, essa diagonal é o meu x de novo. É em função da diagonal. Certo? Agora, o segredo está aí, ó. Como que eu calculo as diagonais? Tem que lembrar isso lá na geometria. Eu tenho um quadrado, que eu vou desenhar aí deitadinho aqui, um quadrado deitado, onde eu tenho lado, lado, e aqui eu tenho a diagonal. E a gente até tem esse cálculo da diagonal, né? A gente até tem esse cálculo da diagonal que a gente fez agorinha. É a diagonal de um quadrado. Ela nada mais é, em cima, cadê? Diagonal era o x. A diagonal ao quadrado é igual a 2 vezes a lateral ao quadrado. Se eu passar a raiz, a diagonal é L raiz de 2 aqui, ó. L raiz de 2. Se ficar em função de L. Senão vai ficar ao contrário, né? E agora, o que é o problema? O problema é que não é um quadrado, é um cubo que se trata. Ou seja, eu vou subir aqui mais uma medida L do meu cubo. E a diagonal, de fato, a diagonal de um cubo é essa aqui, ó. É essa que é a diagonal que eu busco no exercício. Vai colocar um D maiúsculo para diferenciar. Esse que é a função de x ali. Então, essa é a minha medida x. Vocês podem perceber que o triângulo que foi formado aqui dentro... Deixa eu ver se eu mudar a cor aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo é um triângulo retângulo também. Ele é um triângulo retângulo. Onde o ângulo de 90 graus está aqui, ó. Esse ângulo de 90 graus. Logo, que conclusão que eu chego? Eu chego na seguinte conclusão. Que a diagonal é a minha hipotenusa, né? X ao quadrado é igual. Um dos catetos é o próprio L aqui, que é a altura do cubo. L ao quadrado. Mais... O outro cateto aqui embaixo, que é esse em vermelho aqui, ó, ele era a diagonal antiga do quadrado que a gente tinha. Que a diagonal antiga que a gente tinha, né?
ele era L raiz de 2, porque diagonal ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, diagonal ao quadrado, 2L ao quadrado. Se eu passo raiz aqui, a gente fez isso agora, só não tinha isolado esse lado, dá o L raiz de 2. Então, agora eu tenho o L raiz de 2 ao quadrado também, que é um cateto. Então, hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado dá 2. E L ao quadrado, L ao quadrado. Então, x ao quadrado vai dar 1L ao quadrado mais 2L ao quadrado. Então, são 3L ao quadrado. Como eu quero isolar, é o L, que é o L que eu estou buscando encontrar, exatamente como a gente fez aqui em cima. Cheguei nesse determinado ponto e isolei o L. Então, a gente vai isolar o L aqui também. Vou ter que inverter. 3L ao quadrado é igual a x ao quadrado. O 3 vai passar dividindo. L ao quadrado vai ser x ao quadrado dividido por 3. E aí eu passo a raiz. Então, vai dar raiz de x quadrado é x e raiz de 3. Para fazer aquela mágica matemática, né? Para não deixar a raiz na parte de baixo, multiplica e divide por raiz de 3. Então, vai ficar raiz de 3x sobre 3. Raiz de 3x sobre 3. Simplificando tudo isso que eu fiz, eu estou encontrando uma função que calcula a lateral de um cubo em função da diagonal, que vai ser raiz de 3 sobre 3x. Essa é a primeira função que foi pedida no exercício. Deixa eu reduzir tudo isso aqui. Deixa eu deixar um x para trás. Pronto, reduzindo ali. Ficou no cantinho. Agora vamos para o restante. O restante é o quê? Expresse a área da superfície e o volume do cubo. A área da superfície e o volume do cubo. Então, vamos fazer essas duas expressões em função da lateral para depois converter para a diagonal. Então, primeiro, o volume, que é até mais fácil, né? Como é que calcula o volume de um cubo? É multiplicar base vezes largura vezes altura. Então, L vezes L vezes L. L ao cubo. Pronto. O problema é que não quero em função da lateral, eu quero em função da diagonal. Então, eu vou trocar o L pelo que ele representa, né? Aqui a gente não tem que o lado, ele vale raiz de 3 sobre 3 da diagonal. Então, vamos trocar. Ó. No lugar do L, raiz de 3 sobre 3x elevado ao cubo. Então, com isso, raiz de 3 ao cubo vai dar quanto? Vai dar raiz de 3 ao quadrado vezes 3. O 3 ao quadrado eu consigo tirar da raiz e o outro 3 fica lá dentro. Então, 3 raiz de 3, x ao cubo, sobre 3 ao cubo. Né? Dá 27, né? Eu posso cortar o 3 com 27 e posso simplificar para raiz de 3x ao cubo sobre 9. Esse é o nosso volume. Então, resumindo aqui, o volume em função da diagonal x é raiz de 3 sobre 9 x ao cubo. Falta a área de superfície. Como é que funciona a área da superfície de um cubo? São quantos lados tem um cubo, né? São 6 lados, né? Um dado não tem 6 lados? Cada lado é um quadrado de L por L. Então, para calcular a área, eu tenho 6 lados de L vezes L. Então, 6 L ao quadrado. Vou fazer o mesmo procedimento de substituir o L por esse dado aqui em cima. Então, a área é igual a 6 vezes raiz de 3 sobre 3x, tudo elevado ao quadrado. Então, eu vou ter 6 vezes raiz de 3 ao quadrado dá 3. X ao quadrado sobre 3 ao quadrado dá 9. Então, aqui eu posso cortar 3 com 9 sobre 3.
6 dividido por 3 vai dar 2, né? Vai dar 2 e x quadrado. Então, resumindo aqui, a área em função da diagonal vai ser 2 vezes a diagonal ao quadrado. Essa ficou mais simples, essa última conta. Então, ou seja, se eu sei a diagonal de um cubo, eu consigo calcular tanto a lateral de um cubo, quanto o volume, quanto a área com essas respectivas fórmulas. Certo? 14. 14 é mais complicadinho um pouco. A 14 fala o seguinte. Um ponto P, no primeiro quadrante, ele está no gráfico da função f de x igual a raiz de x. Expressa as coordenadas de P em função do coeficiente angular da reta que liga P à origem. Vamos tentar entender isso aqui. Primeiro eu vou desenhar aqui um eixo XY. E aí ele fala que um ponto P no primeiro quadrante, por isso que eu desenhei só o primeiro quadrante aí, ele está no gráfico de uma função f de x igual a raiz de x. A função f de x raiz de x, se você for desenhar o gráfico dela, ela vai dar uma curva. Por exemplo, dá para a gente fazer uma simulação. Ó. Vamos aproveitar para ficar mais fácil entender. X e y da função f de x igual a raiz de x. No primeiro quadrante só, então com os valores de x só positivos. Quando x é 0, o y é 0. Quando x é 1, raiz de 1 é 1. Quando x é 2, raiz de 2 é 1,41. Quando x é 3, raiz de 3 é 1,73, se eu não me engano. E raiz de 4 é 2. E assim vai. Então, quer dizer, se eu fosse ligar os pontos aqui, ó, 0 no 0, 1 no 1, o 2 já teria um valor menor que 2. O 3 já teria um valor também menor que 2 aqui ainda. Então, eu tenho uma curva nesse sentido aqui assim. Essa curva só baixando. Ó. Essa seria a curva da função em questão aí. Certo? Essa seria a curva. Aí, o que ele fala? Vamos tentar entender agora com a curva desenhada. Um ponto P, no primeiro quadrante, ele está no gráfico dessa função aqui, ó. Então, nós desenhamos o gráfico. Então, o ponto P, que é o ponto P, ele está tanto no primeiro quadrante, como ele está também fazendo parte dessa curva. Então, o ponto P poderia ser aí onde eu marquei, o ponto P poderia ser até mesmo aqui, o ponto P poderia ser aqui, o ponto P poderia ser aqui, 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 e assim por diante. O ponto P pode estar em qualquer lugar, desde que esteja no primeiro quadrante e na curva da função raiz de x. Até aí todo mundo entendeu. Agora, expresse as coordenadas de P. Eu quero saber quais as coordenadas de P, ou seja, quanto que vale o x e o y de P. Né? Expresse as coordenadas de P em função de algo. O que seria isso? Em função do coeficiente angular da reta que liga o P à origem. Então, aqui, ó, vou imaginar uma reta que passa tanto pelo P quanto pela origem 0,0. Ah, mas se o P for aqui mais para trás, ou se o P for aqui, beleza? Aí essa reta vai ser uma reta que passa também e ainda pela origem e que passa pelos pontos P. Então, a reta já seria essa outra. Então, eu posso ter diversas retas. Eu tenho que fazer em função do coeficiente angular aqui, ó, dessas retas. À medida que o P vai mudando, o ângulo também vai mudando. Então, um em função do outro. Eu troco o ângulo, automaticamente eu consigo encontrar onde o P está. Beleza? Então, vamos tentar descobrir uma forma de encontrar isso. Vamos pensar um pouquinho? Pensando um pouquinho, o que a gente tem? Uma função a gente já conhece. Uma função é
y igual raiz de x. Essa é a função da curva que o exercício me deu. Função da curva, lá f de x é igual a raiz de x. Então, só troquei o f de x por y para ficar mais fácil, já que a gente está trabalhando com x e y aqui, né? Então, essa é a função da curva. E qual que é a função da reta? Lembra qual que é a função da reta? A reta é uma função de primeiro grau. Então, y é igual a ax mais b. Essa é a função de primeiro grau. E quais os pontos que você tem certeza que essa reta passa? Ela passa na origem, 0, 0, e ela passa no ponto P, que vai ter um x e um y que você quer descobrir, né? Um xp e um yp. Como ela passa pela origem, vai dar para a gente descobrir uma coisa muito importante, que é o quê? Se eu substituir no lugar do y o 0 e no lugar do x o 0, eu consigo saber quanto vale o b. Vamos testar? 0 é igual a a vezes 0 mais b. A vezes 0 dá 0. Então, logo b ele é igual a 0. Então, eu concluo que para uma reta passar pela origem, essa reta não tem valor de b. Logo, simplificando a nossa função, a função que vai funcionar para y é igual a vezes x. A função da reta, melhor dizendo, vai ser a vezes x. Essa é a função da reta. A vezes x. E essa é a função da curva. Y é igual a raiz de x. Certo? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso substituir uma na outra. Já que as duas vão ter o mesmo ponto P, elas vão passar no mesmo lugar, tanto a curva vai ter a coordenada P, x, y, quanto a reta vai ter a coordenada P, x, y. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir uma fórmula na outra. Vamos fazer isso. Y é igual a raiz de x de um lado e de outro lado y é igual a vezes x. Então, vou escolher uma aleatória para substituir na outra. No lugar desse y aqui, eu vou trocar por raiz de x. Não é isso? Y não é igual a raiz de x aqui na primeira fórmula da curva. Então, eu tenho que raiz de x é igual a vezes x. Né? Raiz de x é igual a vezes x. Como eu quero isolar o x, porque eu quero encontrar as coordenadas, foi isso que pediu. Quais coordenadas x e y, né? Quais coordenadas do ponto P. Então, eu vou isolar o x. Se eu passo o a para o lado de cá, dividindo, ele vai ficar aqui embaixo, no denominador, né? E se eu passo as raiz de x para o lado de lá, dividindo, ele vai passar aqui de baixo o raiz de x. Então, no final das contas, vai sobrar só um 1 aqui, porque o raiz de x vai sumir, o a vai vir para cá, enquanto do lado de cá eu tenho x dividido por raiz de x. Não é isso? Agora vamos tentar reorganizar isso. Deixa eu trazer para cá. Deixa eu inverter. X sobre raiz de x é igual a 1 sobre a. Eu quero que fique x isolado do lado de cá. Eu quero sumir com esse raiz. Então, eu posso ter uma ideia. Se eu elevar aqui ao quadrado e elevar aqui ao quadrado, eu vou conseguir tirar aquele raiz lá de baixo. Então, elevando ao quadrado vai dar x ao quadrado em cima, enquanto que raiz de x ao quadrado vai dar só x. Já o lado de cá, 1 ao quadrado é 1 e a ao quadrado é a ao quadrado. Quanto que é dividir x quadrado por x? Não é voltar a ser só x? Eu vou cortar 1 com 1? Então, eu vou ter a fórmula do x. X é igual a 1 sobre a ao quadrado. Encontrei uma das coordenadas. O x tem que valer 1 sobre a raiz do coeficiente angular, né? Que é o nosso a. 1 sobre a ao quadrado, eu encontro o valor de x. E o y? É só substituir na fórmula de volta. Tanto faz nessa de cima quanto na de baixo. Se eu for substituir nessa fórmula aqui anterior, y é igual a vezes x. O x vale 1 sobre a ao quadrado. Se eu corto um desse a com um desse a, o y vai dar 1 sobre a. Então, essas são as nossas coordenadas. X vale 1 sobre a ao quadrado e o y vale 1 sobre a. Quer fazer um teste para ver que foi tudo isso que a gente fez?
Parece uma loucura, mas primeiro, será que funciona essas fórmulas? Vamos testar. Vamos supor algumas informações, alguns dados, e vamos ver se essa fórmula consegue cumprir esses dados. Vamos aqui, o seguinte, ó, vou escolher esse ponto aqui, ó, e esse ponto que eu circulei para fazer o cálculo, por ser valores inteiros, mais fácil da gente verificar. Eu sei que o ponto P, ele pode ser a coordenada 1, como o ponto P também pode ser a coordenada 4, 2, porque os pontos P tem que estar sobre a curva. E esses aqui são dados da nossa curva. São dados da nossa curva. Certo? Se no caso o P for esse primeiro, vamos testar esse primeiro aqui, ó, 1, 1. A nossa reta é essa reta azul clarinha aqui que eu tinha feito o desenho. Ó. Essa reta azul clarinha, ela passa pelo ponto 1, 1 aqui, ó. E obviamente pelo 0, 0. Então, para uma reta passar pelo ponto 0, 0 e também passar pelo ponto 1, 1, qual que é a função dela? Aí é só fazer aquela continha, né? Y é igual a ax mais b. Nenhuma eu substituo por 0 que o x e o y. E na outra eu substituo o x e o y por 1. 1 é igual a 1 vezes a mais b. Né? Na de cima a gente até fez essa conta já, ó. 0 igual a 0 mais b, eu concluo que o b vale 0. Na de baixo, 1 é igual a 1 vezes a mais o b que vale 0, logo a vai valer 1. Né? Passo 1 dividindo, 1 dividido por 1 é 1. Com isso eu concluí que a função da reta em questão, ela é a é 1 vezes x mais b que é 0. Então essa é a função, né? Essa é a função da minha reta. Logo, o coeficiente angular dela deu 1. Vamos usar as nossas fórmulas para ver se o ponto P ele realmente encontra-se aqui, ó, nessas coordenadas x e y. Vamos ver se o ponto P se encontra lá. Ó. 1 dividido por 1 ao quadrado, 1. 1 dividido por 1, 1. O P realmente se encontra no ponto 1, 1. Se encontra. Então, a fórmula cumpriu. Vamos testar um outro, porque o 1 pode ter sido muito simples, né? Vamos testar aquele outro ponto ali, ó. O ponto P agora ser o ponto 4,2, que ele faz parte aqui, ó, da minha curva, 4,2. Então, o y seria 2 e o x seria 4, né? O y seria 2 e o x seria 4. Nessa brincadeira, como o b vale 0, o a vai valer 2 dividido por 4, ou simplesmente meio. Então, a vale meio, logo a expressão seria meio vezes x. Essa seria a forma da reta, essa reta em vermelho ali. Vamos substituir? Se o ponto P ele é x, 1 sobre a ao quadrado, y 1 sobre a, vamos ver se dá certo? Ó, 1 sobre a ao quadrado, 1 sobre meio ao quadrado. E o y é 1 sobre a. Então, vou usar esse espaço aqui, depois eu volto. P vai ser 1 dividido por meio ao quadrado dá 1 quarto. 1 dividido por 1 quarto é multiplicar pelo inverso, né? Vai dar 4. Enquanto que o segundo é 1 dividido por meio, é só multiplicar pelo inverso. Vai dar 2. Então, o P é o ponto 4, 2. Olha lá, o B é realmente o nosso ponto 4 e 2. Então, a fórmula funciona para qualquer situação. Qualquer ponto P que eu tenha que passe sobre a curva, dá certo. Então, tudo isso aqui era só uma forma de confirmação. Tudo isso aqui é uma forma de confirmação. O cálculo foi feito anteriormente com aquelas informações aqui menores que me geraram um x 1 sobre a ao quadrado e um y 1 sobre a. Certo? Esses próximos... Tem mais alguns aqui, né? Aqui é o mesmo, né? É o mesmo, só tem mais folhas aqui. Então, aqui, esses últimos exercícios é para encontrar o domínio e fazer um gráfico da função. Eu acho que vocês já entenderam bem
Então eu quero que vocês a partir daqui consigam fazer sozinhos. E aí qualquer dúvida, tirem a dúvida comigo. Deixa eu ver se tem mais muita conta aqui. Ainda tem mais alguns. Eu vou encerrar essa aula agora e vou fazer mais um vídeo sobre essa função definida por parte. Certo? Para a gente encerrar. Então, valeu.